O Eterno, bendito seja para sempre o seu nome, escreveu com a sua mão, Zahor et Yom HaShabbat, Lekadisho, lembra-te do dia de Shabat para santificá-lo. Shabbat Shalom Lekulam, Shabbat Shalom a todos vocês, que o Eterno te abençoe e te guarde, você, sua casa, sua família e toda a sua parentela. Bendito seja para sempre o nome de Adonai, o Rei e Criador de todo o universo, aquele que vive e reina eternamente. A sua palavra nunca passará, a sua palavra nunca terá fim. A palavra de Adonai dura para sempre, permanece eternamente. Baruch Hashem. Reis e impérios se levantaram e caíram, mas a palavra do Eterno dura para sempre. Porque o ser humano é como a erva do campo, e a sua glória é como as flores do campo, que logo murcham e secam. E o vento que o Eterno envia sopra e os leva. A vida humana é como um vapor que se dissipa, é como uma neblina que logo vai se dissipando e desaparecendo. Mas a palavra de Adonai dura para sempre. Baruch Hashem, Shabbat Shalom a todos. Vamos abrir a Torá no livro de Vaikra. Vamos abrir a Torá no livro de Vaikra, Levítico, capítulo 25. E vamos estudar essa porção que durante esse Shabat, pois é um ano regular, né? Estamos vivendo um ano regular, ou seja, um ano de 360 dias, o ano 5.777. Então, nós estudamos essa porção junto com a porção Berukotai, que possivelmente nós estudaremos durante o Arvit. Nessa manhã, estudaremos a porção Behar e também a sua Haftarah, a conclusão, a parte dos profetas. Vamos abrir capítulo 25, que diz o seguinte, Vaikra. Vai daber Adonai el Moshe Behar Sinai Lemor. E falou o Eterno para Moshe no monte Sinai, dizendo, Daber el Bnei Israel. Fale aos filhos de Israel. Ve'amarta alehem ki tavou el haaretz asher ani noten lachem ve'shaveta haaretz Shabbat ladonai. Verso 2. Fale ao povo de Israel, quando entrarem na terra que eu presenteio, noten, vem da palavra Natan, que quer dizer presente, Natan, presente, noten, presenteio, que eu presenteio, que eu dou a vocês, que eu presenteio a vocês. A terra, a Aretz, a terra, Shabbat ladonai, a terra, guardará um Shabbat para Adonai. Vem o verso 3. Sheshanim tizra sadecha, vesheshanim tizmor karmecha, ve'asafta et tevuatá. No 7, semeiem o seu campo durante 6 anos. Durante 6 anos,
podem suas vinhas, juntem sua produção. Porém, no 7º ano, Uva Shana Hashiviit, no 7º ano, Shabat Shabaton, um Shabat de descanso absoluto, Rie Laaretz, um Shabat de descanso absoluto para a terra. Da terra. Da terra. É o que se encaixa melhor a tradução. Um Shabat para Adonai. Um Shabat para Adonai. Shabat, Shabaton, Rie Laaretz, para a terra, melhor dizendo. Não Haaretz, lá. Haaretz, para a terra. Shabat Ladonai, um Shabat para o Eterno. Sadeha Lotzra Ve Haremecha Lotzmor. Não semeiem o campo, nem podem as vinhas. Não semeiem o campo, nem podem as vinhas. Ou seja, vocês não irão, durante o ano de Shabat da terra, vocês não irão manipular, como fazem, não irão trabalhar a terra, não irão arar a terra, não irão semear, não irão podar as vinhas para que as uvas cresçam, como se faz, como aqueles que cuidam das vinhas fazem. Não, vocês não vão mexer nem na terra e nem também nas árvores. O que é que nós temos aqui nesse capítulo 25 que o Eterno traz para o povo de Israel? Uma macroplenitude. Nós já vimos a microplenitude, que micro, menor, uma proporção menor. Como assim? O sábado, ele é o descanso a cada 7 dias. 6 dias de trabalho e no 7º dia, descanso para o Eterno. O povo já está acostumado, durante os anos do deserto, a guardar o Shabat. Tão acostumado que o próprio Eterno, a cada dia, vem ensinando ao povo. De que forma? O maná, ele cai durante 6 dias. E o povo acorda cedo e vai colher no campo, com uma vasilha, e leva para casa para fazer o alimento, preparar o alimento. Porém, no 6º dia, o Eterno envia uma porção dobrada, porque no Shabat ele nunca enviou o maná, durante os 40 anos que ele caiu do céu. Foram 40 anos. Nunca ele enviou. Esses 40 anos foram 40 anos de aprendizado, de ensino ao povo, para que ele se acostume. Não é possível você viver 40 anos. 40 anos. Quantas semanas, quantos Shabatot? Quantos Shabatot? Vamos colocar que todos foram anos regulares. Normalmente são 54 Shabatot vezes 40. 2.160 sábados. 2.000, aproximadamente. 2.160 Shabatot. Não é possível que o povo não tenha entendido. Mesmo assim, o povo de Israel, como nação, transgrediam o Shabat.
está descrito na Torá e também nos profetas. O Eterno, ele ensina a microplenitude, ou seja, a fórmula, a maneira de se chegar à plenitude. O Shabat, ele é o sinal entre Adonai e o seu povo, eternamente. Por isso que o único mandamento descrito nas duas tábuas de pedra, com o termo Zahor, é o Shabat. Zahor, lembra-te. Agora, Adonai, ele vai ensinar para nós, para o povo, a forma macro, de macroplenitude, uma forma mais ampliada. O Shabat semanal, nós já entendemos. Agora ele ensina ao povo que ainda está no deserto, o povo que ainda está no deserto. O povo continua no deserto. O povo ainda está no deserto. O povo não chegou ainda em Eretz Israel. O povo ainda sonha com essa terra. O povo ainda sonha em ter uma terra para cultivar, para plantar, porque nunca teve. Viveu como escravo no Egito e vive durante um longo tempo andando pelo deserto. Não há local para semear. O povo nunca semeou durante os 40 anos do deserto. Não há lugar para semear. Não há lugar para arar a terra, muito menos plantar e esperar nascer alguma coisa. O povo vive em uma jornada com a única esperança, a bendita esperança de um dia chegar a uma terra que foi prometida, uma terra que habitou Abraham e Jacó, e tomar posse dela, e poder plantar, colher, produzir. Essa é a esperança do povo. A bendita esperança do povo. Que, por enquanto, só vislumbra deserto. Deserto e mais deserto. A esperança de um dia ter um lar. Que não precise ficar mudando de um lugar para o outro. Mas que tem um local fixo para chamar de meu. Que não precise desatar a tenda, desarrumar a tenda e ter que montá-la novamente várias e várias vezes. Essa é a esperança do povo. E essa é a esperança que faz o povo ouvir essas palavras, esses ensinamentos. O povo ainda não tem terra. Ensina ao povo. Vocês chegarem na terra que eu presenteei vocês, Eretz Zavat Halav Udevash, a terra que mana leite e mel, Eretz Zavat Halav Udevash, a terra que mana leite e mel. Se chegarem lá, que tomarem posse da terra, obviamente, vocês irão começar, vão arar a terra, vão colocar sementes, vai começar a nascer milho, a cevada, as uvas, anavim, as uvas.
zeitim, azeitonas, ritim, o trigo, os trigos. Se alegrarão muito. Sempre irão semeando na terra. Porque há o tempo da semeadura, o tempo de semear. Haverá chuvas nos tempos determinados. A primeira e a segunda. Haverá o tempo da colheita. Vocês irão se fartar, encher os seus celeiros. E sempre farão, e sempre irão querer semear mais. No próximo ano, vocês vão querer semear mais do que... Foi boa a colheita, mas poderia ter sido melhor se plantassem mais, se semeassem mais. Então, vocês vão querer plantar mais. E cada ano que passa, vocês irão querer aumentar a produção. Porém, vocês só poderão fazer isso 2 anos. Porque no 7º ano será Shabat. Da mesma forma que vocês aprenderam que toda semana vocês precisam descansar, a terra também precisa descansar. Mas ela não é um descanso simplesmente de um dia com vocês. A terra precisa descansar durante um ano inteiro. Cada 7 anos. Isso está escrito na Torá. Isso foi falado quando Moshe ainda estava no Monte Sinai, no ano 2448. Contando desde Adão. Estamos no ano 5777. 2448. 3.329 anos, quase 3.330 anos atrás. Algo que os próprios estudos de agronomia recentes que vem ensinar aos agricultores que a terra precisa de descanso. Se não houver descanso, a terra empobrecerá. O solo irá empobrecer. O solo não suportará continuamente semeado, arado, semeado. Ele não suportará. A própria ciência diz que é necessário, de tempos em tempos, ela não fala exatamente quanto tempo, mas ela diz que precisa haver o rodízio, chamado rodízio dos campos, o descanso dos campos. Isso a Torá já ensinava há 3.330 anos atrás. Diz, da mesma forma que vocês guardam o Shabat para mim, a terra também guardará o Shabat para mim. Só que a terra, ela não tem o poder de guardar o Shabat. É o ser humano, o próprio ser humano, assim também como os animais, eles não têm poder de guardar o Shabat. O ser humano é que não poderia jamais, não pode jamais, colocar, por exemplo, o boi para moer a azeitona no Shabat. Amordaçar o boi e colocar ele para moer, fazer o trabalho no Shabat, ou o jumento, ou qualquer outro animal. Está escrito, os animais também descansarão. Não usarás os animais para o trabalho no Shabat. E a terra da mesma forma. O ser humano, ele é que tem o poder
de escolha de fazer a terra descansar. Além do descanso do Shabat, a cada 7 dias, agora vamos para um plano mais ampliado. O descanso da terra a cada 7 anos. E seria um ano inteiro de descanso da terra. Não se poderia arar a terra durante o ano de Shemitah. Shemitah quer dizer redenção, remissão, redenção da terra. O ano de Shemitah, a cada 7 anos, não se poderia arar a terra, lançar sementes na terra, nenhuma semente poderia ser lançada, como também não se poderia podar as vinhas ou fazer qualquer tipo de adaptação, qualquer tipo de trabalho no campo. Não se poderia, por exemplo, como de costume, o proprietário da terra fazer as colheitas e juntar no celeiro. As colheitas só eram realizadas até o 6º ano. No 7º, tudo que as árvores frutíferas produziam serviam de alimento para os animais, para o dono da propriedade, para o pobre, o estrangeiro, a viúva, o órfão e todos aqueles que tivessem necessidade. As propriedades deveriam ser abertas e ninguém poderia fazer colheita. Quando fala colheita, é chegar com um equipamento, uma foice, por exemplo, um equipamento e sair cortando tudo, ajuntar e levar tudo para si. Ninguém poderia fazer isso, nem o próprio dono da propriedade. Ele poderia ir lá no campo e pegar um cacho de uva, ele poderia ir lá no campo e pegar uma espiga, algo que desse para se alimentar, mas não fazer colheita. Nenhum desse produto poderia ser comercializado. Não se poderia comercializar nenhum dos produtos crescidos durante o ano da Shemitah. Era um ano, além de ser um ano de descanso para a terra, que não ia ser manipulada, semeada, arada, lançado adubo nela, ou feito qualquer tipo de manipulação. É um ano também em que as classes sociais se equiparam. Ou seja, o rico, ele não é mais que o pobre. Ele tem o mesmo direito, mesmo que ele seja o dono da propriedade, ele tem o mesmo direito do que uma pessoa que nem propriedade possui. O mesmo direito que uma pessoa que não tem nada na vida tinha de entrar no campo e comer, se alimentar, o dono da propriedade ou o dono de muitas propriedades tinha o mesmo direito. É a mesma coisa no Shabat. No Shabat, todos são iguais. Por que todos são iguais no Shabat? Ora, no Shabat não se pega em dinheiro. No Shabat não se usa dinheiro, ou cartão, ou qualquer coisa relacionada ao lado financeiro. Como não se usa dinheiro no Shabat? Como não se usa? Como no Shabat a riqueza, o dinheiro, os bens são desconsiderados, deixados de lado.
todos estão no mesmo plano. Então, se um é muito rico e o outro é muito pobre, não importa no Shabat, todos são iguais. Porque as riquezas, os bens, o dinheiro é colocado de lado nessa hora. Todos estão na mesma dimensão. Assim também será no mundo vindouro. Ou você acha que uma pessoa rica ou uma pessoa pobre, no mundo vindouro, essa pessoa continuará sendo rica e essa pessoa continuará sendo pobre? Não haverá riquezas, não haverá dinheiro, não haverá classes sociais, todos serão iguais. Todos serão, na verdade, todos são iguais aos olhos de Adonai. Todos. Não, o Eterno, ele não mede as pessoas pelo que têm, mas pelo que são. Pelo que são. Pela sua vida. Pelas suas escolhas. Pela sua conduta. Pela sua confiança. Pela sua fé. Não pelo que possui, se possui carro, casa, conta bancária recheada, dólares. Nada disso. Esse Shemitah é para lembrar ao povo que todos são iguais. Aqui se equipara todas as classes sociais. Então, uma pessoa que sofreu durante todos esses anos por ser muito pobre, quando chega o ano de Shemitah, é o ano que traz a esperança de volta. Vai haver um tempo, chegará um tempo em que todos serão iguais. Chegará um tempo, Baruch Hashem, que seja em breve dentro dos nossos dias, que todos serão iguais, não haverá mais dinheiro, não haverá mais governo, não haverá mais religião. Esses três pilares criados por Nimrod para fazer a degradação humana, para realizar a degradação da sociedade, a degradação do ser humano, para que os seres humanos fossem medidos pelo que têm, não pelo que são. A pessoa pode ser a pior pessoa do mundo, mas se ela tiver muito dinheiro, se ela tiver muitos bens, se ela tiver muitos recursos, ela é uma pessoa considerada. O ano de Shemitah, assim como o Shabat, são sombras para nós da esperança do mundo vindouro. Essa porção trata disso. Inclusive, a Haftarah, ela é, vamos ver daqui a pouco, ela é fantástica nesse sentido. Nunca perca a esperança. Ainda há esperança. Há uma bendita esperança que aguardamos. Um reino estabelecido, baseado na Torá. Um reino onde não haverá injustiça, engano, roubo, mentira, calúnias, difamações, dor, tristezas. Não haverá morte. Por que não haverá morte? Porque não haverá pecado. Não haverá transgressão. A Torá será estabelecida em toda a terra. Ele será o rei, o Todo-Poderoso, que reinará sobre todos. Todos aqueles que escolheram, todos que escolheram participar do reino de Adonai. Esse é o reino que nunca terá fim. Mas isso nós vamos falar à tarde, na porção Berukotai. Agora,
o Eterno traz, já falamos do Shabat, já falamos do Shemitah, os 7 anos. Agora, 8 vai trazer uma ampliação maior ainda nesse plano do Eterno. A microplenitude é o Shabat. A macro, você já vê algo mais, é o Shemitah. Mas ele vai trazer algo maior ainda, mas no mesmo sentido e na mesma fórmula. O verso 8 diz: Vesafartá, Lecha, Sheva, Shabitot, Shanim, Sheva Shanim, Sheva Peamim. Contem. Safartá, contem, que vem da palavra justamente sofer. O samer, o p e o resh. Sofer. Contar. Daí vem a palavra soferim. Escribas. Opa! Escribas são aqueles que contam? Eles não deveriam ser, por exemplo, chamados daqueles que escrevem? Escrever? Por que são chamados de contadores? Soferim. Sofer é contar, contem. Ani sofer, eu conto. Ani sofer, eu conto. Achat, shtaim, shalosh, arbas, chamesh, shesh, sheva, shmone, tesha, eser. Eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Contem, ou seja, os soferim são aqueles que contam as letras, porque eles são os escribas que fazem as cópias dos rolos da Torá. E para que isso seja perfeito, cada letra da Torá possui um número. Então, eles tinham a ciência, o entendimento, a compreensão de contar todas as letras da linha daquele rolo. E tinha um valor. Quando eles fizessem a cópia daquela linha, eles teriam que contar para ver se dava o mesmo valor do rolo original. Se desse o mesmo valor, todas as letras que colocaram correspondem às letras do rolo original. Por isso que não há nenhum erro. Não há, durante todos esses 3.330 anos, uma letra diferente nos rolos da Torá. Nenhuma! Como isso é possível? Através da gemátria, do contar letra a letra. Que cuidado, né, os soferim tinham de contar tudo isso e ter certeza que não trocaram nem um iud e nem um kots. Nem um iud, a letra iud, e nem um traço que muda uma letra para outra. Porque se mudar uma letra, muda o número. Muda a contagem. Cada letra possui um número. Não trocaram nenhuma letra. Não esqueceram de nenhuma letra. Por isso disse Yeshua, nem um iud e nem um kots da Torá passará. Quando você lê o original, como você está vendo agora aí na tela, você tem a certeza que todas essas letras, uma a uma, são corretas. Cada letra. Nenhuma foi acrescentada ou tirada. Baruch Hashem. Contem. 7 Shabatot de anos. Então, 7 Shemitot.
A cada 7 anos é o descanso da terra. 7 anos, o primeiro descanso. Mais 7 anos, o segundo descanso. Mais 7 anos, o terceiro descanso. E assim até chegar ao 7º ano, o 7º Shemitot, o 7º Shemitah, 7 vezes 7 descansos, 7 Shabat de ano. Quando chegar no 7º Shabat de ano, se você somar, vai dar 49 anos, não é isso? 7 vezes 7, 49. O que é que diz o texto? O que é que o texto diz? O texto diz o seguinte, verso 9. Então, no 10º dia do 7º mês, bom, se já é o 10º dia do 7º mês, após os 7 Shabatot de anos, nós adentramos ao 50º ano, porque no 7º mês é onde vira o ano, no primeiro dia. Então, no 10º dia do 7º mês, 10º dia do 7º mês é uma festa da Torá, como vimos semana passada, é uma festa da Torá. E que festa é essa? Yom Kippur, o dia da expiação, o dia de jejum. O dia da expiação, o dia do perdão. Soem o toque do shofar, soem o shofar em toda a terra e consagrem o 50º ano anunciando a liberdade por toda a terra a todos os seus habitantes. Será o Yovel para vocês. Cada um volte. Volte para a sua terra, para a terra de sua propriedade. Volte à sua família. Esse 50º ano será um Yovel para vocês. Novamente, não semeiem, nem colham o que cresce sozinho, nem juntem as uvas de vinhas podadas. Trata-se do Yovel. Ele será sagrado para vocês. Tudo o que os campos produzirem, alimentará vocês. Igual o Shemitah. No ano de Yovel, cada um de vocês voltará à terra que lhe pertence. Novamente, o Eterno, num plano mais ampliado, ele traz novamente a esperança àquelas famílias que perderam as suas propriedades, que empobreceram, ficaram devendo e tiveram que dar as propriedades para pagamento. De alguma forma, de alguma maneira, saíram da terra para buscar longe uma vida melhor e lá deixaram a sua propriedade, outras pessoas tomaram conta. O ano de Yovel é justamente o 50º ano, depois de contar 7 descansos da terra, vem o ano de Yovel, após o Yom Kippur, após prestação de contas com o Eterno, é decretado através do toque do shofar, liberdade. Todos que estão presos devem ser soltos. Todos os escravos devem ser libertados. Não importa se esse escravo ficou apenas 2 anos, porque o escravo só pode ser escravo por 7 anos, 6 anos. O 7º ano ele deve sair. Mas vamos dizer que esse escravo tinha 2 anos apenas. Se é Yovel, ele tem que ser libertado imediatamente. E todos aqueles que perderam as propriedades voltarão e
automaticamente tomarão posse novamente dela. Não importa quem estava vivendo lá. Ele tem que sair e abrir a propriedade para alguém anterior, o dono anterior, que era proprietário da terra, desde que foi feita a família, desde que foi feita a divisão por Yehoshua, Josué e Yehoshua, aquela família deve regressar e tomar posse daquele campo, daquela propriedade. É, mais uma vez, uma sinalização de Adonai da esperança. O ano de Yovel é o ano que constitui a esperança, não para quem não é povo de Adonai, quem é povo de Adonai. Porque quem não é povo perdeu a esperança de continuar com a terra. Estamos vivenciando esse ano de 5.777, justamente o ano do Yovel. Eu tenho certeza disso, não tenho dúvida alguma. Porque são 5, vai fazer ainda, está bem perto de concretizar. Já digo a vocês aqui a data exata, o dia exato. Esse ano cairá no dia 24 de maio de 2017. 24 de maio, ou seja, faltam 4 dias. 24 de maio, próxima quarta-feira, completará, Baruch Hashem, 50 anos exatos, pelo calendário hebraico, que Jerusalém voltou para a mão daqueles que sempre a tiveram, seus verdadeiros donos, o povo de Israel. Exatamente há 50 anos atrás, em 1967, no dia 28 do mês hebraico de Iyar, no dia 28, Jerusalém voltou para as mãos do povo de Israel 2.000 anos depois. 1940 anos depois, exatamente. 1943 anos depois. Baruch Hashem. No ano 1917, 50 anos antes do ano 1967, também foi, obviamente, é de 50 anos, foi Yovel. Após 400 anos exatos, de 1517 a 1917, foram 400 anos, em que os turcos otomanos tomaram conta de Israel. 400 anos, de 1517 a 1917, quando o Império Britânico conseguiu vencer o Império Turco-Otomano e passou 1917 a comandar o local que é a terra de Israel. Foi um mandato britânico entre 1917 a 1947 para 48, 47. 30 anos de mandato. Foi quando eles deixaram a terra de Israel, fizeram a partilha da terra, metade para os judeus e metade para os árabes, que nem eram chamados de palestinos, eram árabes. Os judeus que eram chamados de palestinos, porque a terra era chamada de Palestina desde a época do Império Romano. A palavra Palestina é a palavra para justamente os Filistim.
que as traduções trazem filisteus. Daí que vem Palestina, a terra dos filisteus. Porque os romanos fizeram isso para se vingar dos judeus que eles odiavam. Após a revolta dos judeus, do ano 70 até o ano 135 da nossa era, quando realmente houve a total destruição do povo de Israel, e muitos, obviamente, tiveram, desde o ano 70, que ir para as nações, a diáspora, mais uma diáspora dos judeus. Quando a profecia acontece, que os ossos secos começam a se juntar e a formar um exército, 1948, que Israel faz a declaração de independência através de David Ben-Gurion, o primeiro-ministro de Israel. Está escrito no profeta Yeshayahu: poderá uma nação nascer em um só dia? É a pergunta que se faz. E verdadeiramente, apesar da nação de Israel nascer no ano, novamente, renascer no ano 1948, no dia 14 de maio de 1948, o que aconteceu foi que, infelizmente, Jerusalém, a principal cidade de Israel, sempre foi a capital de Israel, não ficou nas mãos do povo de Israel. Mas poderá nascer uma nação num só dia? Não nasceu num só dia, mas a mulher que estava grávida estava com dores de parto. E no dia certo, no dia exato, no Yovel, no ano 5.727, 5727, 50 anos atrás, no dia 28 do mês de Iyar, Jerusalém voltou milagrosamente após Israel ter sido atacado pelo Egito e outras nações, como a Jordânia e a Síria, estarem prontos para destruir Israel. Foi o contrário. Além de Israel se livrar disso, se livrar de ter sido destruído naquele ano de 67, ele ainda conseguiu a cidade de Jerusalém, a grande pérola para o povo. E o povo de Israel passou novamente a ter acesso a fazer as suas orações no Kotel Hamaravi, no muro ocidental. O povo de Israel passou a ter acesso a Jerusalém. O povo de Israel passou a ter acesso aos túmulos dos profetas, dos reis de Israel. Passou a ter o controle novamente da cidade de Jerusalém. Yovel. Estamos vivenciando justamente esse ano mais um Yovel. O Yovel, ele é o plano macro da plenitude. Se você pensar um pouco, se você se lembrar um pouco do período que você está vivendo agora, no 39º dia, desde que celebramos Pessah. Por isso que o Eterno diz, primeiro ele ensinou, contem 7 semanas. Contem 7 semanas. Após celebrar Pessah, no 15º dia, contem 7 semanas. Ou seja, 49 dias. No próximo dia, que é o 50º, vocês celebrarão Shavuot. Então, 50 dias após eles terem saído do Egito, terem passado por situações tão terríveis, que foi a abertura do mar. Apesar de ter sido um grande milagre, o mar ter se aberto e depois ter fechado
sobre os egípcios, eles passaram por uma dor muito grande. Foi uma dor terrível. Medo, incerteza, o que iria acontecer? Os egípcios perseguindo, e após isso, eles passaram 3 dias sem beber água. Imagine no deserto, quando chegaram em Mará e encontraram água, a água era amarga. Tudo isso foi durante esses 50 dias. E aí, o Eterno ordenou que jogasse um pedaço de madeira na água, e a água se tornou doce. Depois disso, eles foram atacados de uma hora para outra. Foi um ataque, uma tocaia, como se diz aqui, uma tocaia. Uma emboscada. Os amalequitas, por pouco não destruíram ali o povo. E não era um povo de soldados, de exércitos. Eram milhares de pessoas, com mulheres e crianças, com idosos. Moshe subiu até o monte e Aharon e Hur suspenderam a mão de Moshe, e quando a mão de Moshe suspendia, o povo prevalecia na batalha. O povo vivenciou tudo isso. Imagine o que o povo vivenciou nesses 50 primeiros dias após a saída do Egito, foi mais do que o povo vivenciou em todos os 40 anos de deserto. Foi uma avalanche de acontecimentos traumáticos. Mas quando chega no 50º dia, o Eterno diz: há esperança! Não percam a esperança! E Adonai entrega a Torá para que, se o povo obedecesse, nenhum mal chegaria à sua tenda. Vocês seriam perseguidos, mas a vitória seria de vocês. Vocês seriam perseguidos, mas teriam paz. Vocês seriam perseguidos, mas teriam prosperidade, alegria e principalmente um coração restaurado. Era o antídoto que o povo precisava para a ansiedade, para a depressão, a Torá, os ensinamentos, para o rancor no coração, para a falta de amor, a falta de paz, para ensinar aos seus filhos. Há esperança! Foram 50 dias terríveis, mas no 50º, o Eterno desceu e entregou a Torá. 50 dias após Pessah, 7 semanas após, a mesma coisa é o Yovel, só que num plano mais ampliado, é algo mais ampliado, um plano macro. É a mesma coisa de Shavuot. Só que em vez de ser 7 semanas de dias, são 7 semanas de anos. 7 a cada 7 anos, 7 vezes 49 anos. No 50º, Yovel. Decretação através do shofar da esperança. Esperança daqueles que sofreram durante esses anos, mas agora têm a liberdade. Agora possuem liberdade. Agora podem voltar, podem fazer techuvá e podem tomar posse daquilo que era seu. A sua propriedade, a sua terra. Nunca perca a esperança. É o que essa paraxá, as últimas do livro de Vaikra, falam ao povo. O povo, por muitos momentos durante o deserto, perderam a esperança. Porque entrava ano e saía ano. E nada da terra prometida chegar. Às vezes, ou melhor, normalmente 100% das vezes, o tempo não é o tempo do Eterno. Existe um momento determinado para todas as coisas. Acredite nisso. Existe um tempo determinado para todas as coisas, o momento certo. Não se desespere quando não acontece quando você quer. Não se desespere quando as coisas não vão da maneira que você deseja.
Há um tempo certo. Há um tempo correto. Mantenha a esperança. Não perca a esperança. Mantenha a sua fé. Pois vai acontecer. Eu quero ler uns textos antes de lermos o profeta Yeshayahu. Perdão, o profeta Irmeiahu, Jeremias Irmeiahu. O primeiro texto que eu quero ler para vocês está na porção Berrucotai. Eu vou pedir licença para ler rapidamente sobre a porção Berrucotai, que é a próxima, que vamos estudar de tarde. Capítulo 26 de Vaikra, Levítico 26, verso 33. O Eterno diz que se o povo não obedecer aos mandamentos, no que se refere principalmente a esses mandamentos que foram dados agora, eles seriam dispersados entre as nações. Eu os dispersarei entre as nações e trarei a espada para persegui-los. Sua terra será uma desolação e suas cidades um deserto. Então, por fim, a terra terá cumprido os seus Shabatot. Enquanto permanecer desolada e vocês estiverem nas terras de seus inimigos, a terra descansará e será restituída de seus Shabatot, de seus descansos. Sim, enquanto permanecer desolada, descansará. O descanso que ela não teve durante os seus Shabatot, quando vocês viviam ali. Perceba que a própria Torá já profetiza que o povo não iria guardar esses descansos. E pela quantidade de descansos que não foram guardados, mesmo que o povo não deu descanso à terra, o Eterno é justo e ele dará o descanso à terra. É incrível. Tudo o que aconteceu com o povo de Israel foi escolha do próprio povo de Israel. Veja. Em 2 Crônicas, Divrei Hayamim Bet. Divrei Hayamim Bet. 2 Crônicas. Capítulo 36. Se você tem a Bíblia judaica, é coladinho, Matitiarro, coladinho. Bem colado mesmo. É uma página depois é Matitiarro. 2 Crônicas, capítulo 36, verso 16 ao verso 21. Preste bem atenção no que você vai ler agora e no que você acabou de ler. Verso 16. Eles, porém, zombavam dos mensageiros de Elohim. Eles, porém, zombavam dos mensageiros do Eterno, tratando as suas palavras com desdém, ridicularizando seus profetas. Até que a ira de Adonai se levantou contra o seu povo, a tal ponto que não haveria mais remédio. Assim, o Eterno trouxe sobre eles o rei dos Casdim, caldeus, que mandou matar seus jovens. Nebuchadnezzar, Nabucodonosor. Mandou matar seus jovens à espada em seu santuário. Eles não tiveram compaixão nem dos rapazes, nem das moças.
nem dos adultos, nem dos idosos. Elohim entregou todos eles em suas mãos. Todos os artigos da casa do Eterno, grandes e pequenos. Os utensílios da casa de Adonai e os utensílios do rei e de seus líderes, todos estes ele trouxe a Babilônia. Então, eles queimaram a casa de Elohim, destruíram os muros de Jerusalém, todos eles. Puseram em chamas todos os seus palácios, como está no livro de Irmeiarro, capítulo 17. E destruíram tudo o que havia de valor ali. Aqueles que escaparam da espada, ele levou a Babel. Entre eles, Daniel. Entre eles, Nehemiah. Entre eles, Ezra. E assim, e muitos outros, né? Muitos outros profetas. E eles se tornaram escravos dele, escravos de Nebú-Hadanezzar, Nabucodonosor, e de seus filhos, até que se levantou o reino da Pérsia. Assim, verso 21, foi cumprida a palavra de Adonai, falada por Irmeiarro, e eu acrescento, também descrita na própria Torá, até que a terra tenha cumprida seus Shabatot. Isso está na Torá, acabamos de ler. Pois durante o tempo em que ficou desolada, ela manteve o Shabat, até que se passassem 70 anos. Então foram 70 anos de exílio. 70 anos em que a terra de Israel descansou. Isso quer dizer, prestem atenção, que o Eterno esperou 70 Shemitot de anos. Quando completou o 70, o povo foi levado ao exílio. A terra esperava o descanso a cada 7 anos. Veio o primeiro Shemitah, não descansaram a terra. Veio o segundo Shemitah, não descansaram a terra. Veio o terceiro Shemitah, não descansaram a terra. Foram 70. Se foram 70, prestem atenção. Veio o primeiro Yovel, ou seja, 7 Shemitot. Veio o segundo, mais 7. Veio o terceiro, mais 7. Quantos Shemitot foram? Quantos Yovelim foram? Foram 70 Shemitot. Se foram 70 Shemitot, a conta é a seguinte: 70 dividido por 7. Foram 10. O Eterno esperou completar o 10º Yovel. No 10º Yovel, Jerusalém caiu, o reino de Yehuda caiu, e foram levados cativos e tudo foi destruído. Por quê? Porque nunca cumpriram o mandamento do descanso da terra. 490 anos! Porque se são 70 Shemitot, 70 vezes 7... 490
anos o povo passou desde que entrou na terra, até passar pelos juízes e pelos reis de Israel? 490 anos sem guardar uma Shemitah sequer. Eu vou guardar, mas quando chegava no 7º ano, a usura dizia, não, eu tenho que comer, eu tenho que produzir, eu não posso parar, depois eu guardo. E foi. Está escrito também que o povo não guardava Shabat durante esse período. Se não guarda Shabat, que é algo muito mais simples, como guardarão o Shemitah e mais ainda, como guardarão o Yovel? Por isso que o Eterno primeiro começa da forma mais simples, o Shabat. E aí vai para o Shemitah. O Shemitah vai para o Yovel. E do Yovel para o mundo vindouro. Tudo são sombras do que haverá no futuro. Foram 70! 70! E o Eterno não deixou a terra sem descanso. Ele é justo. Já que o povo não escolheu fazer a terra descansar, o Eterno deu descanso à terra. E a terra descansou. Por 70 anos. Hoje, desde que Israel voltou a ser nação, eles observam rigorosamente, ou a maioria deles, observam rigorosamente o ano de Shemitah. Eles não semeiam durante esse ano, não podam as vinhas, os campos ficam abertos para todos que quiserem, principalmente os pobres necessitados. Há um fundo em todo o mundo, criado pelos judeus, para ajudar esses agricultores que guardam o ano de Shemitah. Muitos enviam muitos recursos e eles são abençoados. Por isso, a terra de Israel hoje é um dos maiores produtores de flores do mundo e de frutos do mundo. Mesmo sendo deserto, Israel produz tomate no meio do deserto, pimentões, alfaces, pêssego, ameixa, morangos, tâmaras. E acredite se quiser, coisa que é até difícil aqui no Brasil, dificílima aqui no Brasil, porque é difícil você ver isso aqui no Brasil. Cerejas é produzido em Israel. As melhores laranjas, figos, romãs, não é essa romãzinha aqui do Brasil, não. É romã que você faz até suco. Só você visitando para você ver e acreditar. Israel exporta para toda a Europa. Os países árabes não compram por orgulho, mas muitas vezes compram da Europa, que compra de Israel e vende para os árabes. Os países árabes. Israel exporta para a Europa inteira frutas. Frutas são as melhores. São as melhores. Banana. Você sabe que qualquer pessoa que planta banana, que está me ouvindo, ou que conhece alguém, ou que conhece a produção de banana, sabe que sem água não adianta. Você perde toda a produção. Banana é um dos frutos que mais requer água, umidade. E você sabe que água em Israel é um grande problema, mas eles plantam banana lá. Lá na Galil você vê plantações e mais plantações de banana. Mango em hebraico. Melões, melonim, melões. Você vê plantações. Sabe por que tudo isso?
Como é que Israel consegue isso? Como eles conseguiram isso? É Adonai que promete na sua palavra: tenha esperança, eu farei a terra produzir. Não importa se é no meio do deserto, não importa se é no Negev ou no Aravá, a terra produzirá, a terra florescerá, a terra frutificará. Obedeça a palavra, obedeça a Torá, e pode cobrar, pode esperar. Eu abençoarei a terra. Bendito seja Adonai. Israel é hoje um testemunho vivo dessas promessas do Eterno. Uma terra que passou quase 2000 anos na estagnação e na ruína. Pântanos e mais pântanos. Locais infrutíferos. Desertos e mais desertos. Um dia, David Ben-Gurion disse: eu quero ver cumprir diante dos meus olhos essas palavras da Escritura. Eu quero ser a geração que irá ver o deserto florescer. Ele chamou vários cientistas que disseram para ele: é impossível. É impossível. David Ben-Gurion disse: troquem os cientistas, tragam outros. E começaram a fazer. E começaram. E o Eterno abençoou. E hoje, Israel é uma das... Apesar de ser um país tão pequeno, menor do que, por exemplo, o estado de Sergipe, menor. Um pouquinho menor que o estado de Sergipe. Israel é uma nação onde há maior variedade de árvores do mundo. Em proporção de tamanho. Eu quero dizer que em Israel existem mais de 1.500 espécies de árvores que não tem em nenhum lugar do planeta Terra. Por exemplo, um país que é 10 vezes maior que Israel, que é a Inglaterra, só tem 10 árvores que só tem na Inglaterra. 10 árvores. E não há em lugar nenhum do mundo. Israel tem 1.500 árvores. Contando árvore, contando flores, que só tem em Israel. Israel é a nação que recebe maior número de aves migratórias do planeta. Aves que saem da África, da Europa e da Ásia se encontram lá no Vale do Hula, entre a Galil e o Golã. Lá no Hula. Árvores migratórias. Talvez você não saiba disso. Bilhões e bilhões de espécies, bilhões e bilhões de aves escolhem Israel para o seu período de migração. Aves africanas, aves europeias e aves asiáticas. Israel está no coração. E eles escolhem esse local, o Vale do Hula. Por isso você vê muitas aves em Israel, aves até você nunca viu na vida. Tudo isso é a promessa do Eterno. Há esperança. A terra ficou 2000 anos em estagnação e ruínas. Mas o Eterno prometeu. E essa promessa nós vamos ler agora. O Eterno prometeu. Essa terra será habitada novamente. Se comprarão campos e vinhas nessa terra. Se plantarão novamente. Eu prometo que isso acontecerá. Há esperança. Ainda há esperança. Apenas obedeçam a palavra. Quando o povo resolveu obedecer a palavra, quando o povo resolveu obedecer a Torá, quando o povo voltou a guardar o Shabat, não era guardado durante esse tempo, quando o povo voltou a guardar o Shabat, a nação começou a ganhar forma. Porque o Shabat é o sinal entre Adonai e o seu povo.
Vamos ver a Haftará dessa porção. Baruch Hashem. Antes de vermos a Haftará, só um texto que não pode ficar sem ser lido para você ter a compreensão do que vamos ler no profeta. É o capítulo 25 de Vaikra, só 3 versos, o verso 23, 24 e 25. Obrigado. Capítulo 25 de Vaikra, verso 23, verso 24 e verso 25. Não vendam a terra em caráter definitivo, pois o Eterno diz, a terra é minha. Vocês são apenas estrangeiros, falando para o povo de Israel, vocês são apenas gerim, são apenas estrangeiros e moradores temporários. Portanto, quando venderem sua propriedade, incluam o direito dela ser resgatada. Isto é, se um de vocês empobrecer e vender parte da propriedade, ou toda a propriedade, seu parente mais próximo pode chegar e comprar o que o seu parente vendeu. Você pode vender a propriedade para um parente mais próximo. Da mesma família. Conclusão dos profetas. Esse é um texto muito bonito, muito lindo. Um texto que nos dá esperança. Até hoje, o Eterno fala com a humanidade a esperança. Nunca perca, por pior que seja a situação, a esperança. E nós temos, como disse o Rabino Shaul, e sempre vamos manter a esperança na ressurreição dos mortos. Essa é a minha esperança. Essa também é a minha esperança, Rabino Shaul. Na ressurreição dos mortos. É o que nós esperamos, é o que nós acreditamos. Habitar no mundo vindouro para sempre com o Eterno. Irmeiarro, que muitos conhecem como Jeremias, Irmeiarro, capítulo 32. Antes de começarmos a ler, deixa eu passar para vocês o panorama histórico desse momento. Você precisa saber o que estava acontecendo. Seguinte. Israel, o que restou de Israel, as 2 tribos e os Leviim, a tribo de Yehuda e a tribo de Beniamim, chamadas Reino de Yehuda, porque as 10 tribos do norte, as 10 tribos, chefiadas por Efraim, já estavam espalhadas pelas nações. Isso bem antes, através da Assíria. Assíria. Só restavam agora em Israel 2 tribos e mais, porque eles não tinham herança, e mais os Leviim, os levitas. O sumo sacerdote e os levitas. A tribo de Yehuda e a tribo de Beniamim. Eram as únicas tribos que se tinham certeza. Pois os assírios fizeram as 10 tribos se misturarem com os povos. Daí que vem os Choromim, os samaritanos, que eles não tinham certeza que tribo eram.
eles passaram a ser chamados de samaritanos, Choromim, e pronto. Qual a tribo? Uma mistura. Uma mistura não de tribos em si, mas de povos. Mulheres estrangeiras que se casaram com israelitas, israelitas que se casaram com mulheres estrangeiras, homens estrangeiros que se casaram com mulheres israelitas. Foi uma mistura ordenada pelos assírios, foram obrigados a isso. Trouxeram estrangeiros para cá, levaram os israelitas para outras nações. Foi uma mistura total. Só tinha 2 tribos e mais os levitas resistindo ainda. Só que, após a destruição total de Megido, Megido caiu. Virou ruína. Megido, a cidade que protegia Jerusalém de uma invasão de exércitos. Todo e qualquer exército, para chegar com as suas tropas a Jerusalém, tinha que passar por Megido. E Megido era a fortaleza que protegia Jerusalém. O faraó egípcio Necho, ou conhecido como Neco, queria batalhar contra o grande império da terra, que era o Império Babilônico. Neco queria fazer um ataque preventivo, porque ele já sabia que Nebuchadnezzar avançava para o ocidente e logo, logo, os egípcios seriam engolidos. Então, Neco, com seu orgulho, pensou, antes dele vir a mim, eu irei a ele. E Neco passava pela terra de Israel, óbvio, tem que passar por, todo mundo tem que passar por Israel. É o que liga a África, a Ásia, a África, a Europa. Não tem que passar. E para passar, para ir para o Oriente, tem que passar por Megido. Neco estava passando e pediu permissão ao rei de Yehuda, Sidiquiahu, acho que Zedequias, se eu não me engano, como está na Bíblia em português, Sidiquiahu, não sei como é em hebraico. Ele pediu permissão a Sidiquiahu, aquele que construiu o túnel em Jerusalém, para captar água. E Sidiquiahu disse, olha, você não vai passar por aqui não. Você não vai passar. Neco disse para ele, minha luta não é contigo, rapaz. Baixa a tua bola, eu estou indo lá para destruir o teu inimigo, inclusive. O nosso inimigo em comum, Nebuchadnezzar. Sidiquiahu disse, não, você não vai passar por minha terra. E foi um erro fatal, pois Neco arrasou a defesa de Jerusalém, que era Megido, destruiu Megido, a fortaleza, acabou com Megido, e Megido ficou até hoje como está. Até hoje você pode visitar as ruínas. Foi Neco que fez aquilo ali. Acabou com Megido. Acabou com Megido, acabou com a defesa de Jerusalém. Mas Neco não queria Jerusalém, Neco queria Babilônia. E se deu mal, chegou lá, foi arrasado por Nebuchadnezzar, que agora avançava e encontra Jerusalém de mão beijada. Não precisava mais destruir Megido, não, estava tudo, o caminho estava aberto. E o que é que faz Nebuchadnezzar? Sitia Jerusalém, cerca Jerusalém, que fica completamente sitiada. Ninguém podia sair, ninguém podia entrar. A primeira coisa que fizeram foi o quê? Cortar a água, cortar a comida. Eles morrerem de fome. Aí é que Sidiquiahu, ele faz vários túneis para captar água, com a esperança de sobreviver. O profeta Irmeiahu começou a profetizar e dizer, essa cidade, como já lemos, essa cidade cairá em ruínas, vocês não guardaram o Shabat, vocês não guardaram o Shabat da terra,
vocês serão destruídos, as pessoas serão levadas cativas, e Jerusalém queimará, os palácios queimarão. E aí, Sidiquiahu, ele não gostava de ouvir essas coisas, não gostava de ouvir essas profecias. O que é que ele fez? Ele mandou prender Irmeiarro. E a cidade sitiada, os exércitos de Babel, todos circundando os muros de Jerusalém, ameaçando o povo, ameaçando o rei de Israel, conclamando os cidadãos de Israel a se renderem, a abrirem os portões, pois, se fizessem isso, Nebuchadnezzar teria piedade de muitos, senão todos morreriam. E enquanto isso, o rei de Israel dizendo para o povo, não, nós vamos vencer, nós vamos sair dessa. Já passamos por coisas piores. É nesse contexto. 3 anos de cerco. Então você já imagina o que acontece. Esta é a palavra que veio a Irmeiarro da parte de Adonai no 10º ano de Sidiquiahu, rei de Yehuda, que foi o 18º ano de Nebuchadnezzar, Nabucodonosor. Então 18 anos que ele reinava. Naquele tempo, o exército do rei de Babel, obviamente Nebuchadnezzar, sitiava Jerusalém. E Irmeiarro, o profeta, estava aprisionado no quartel dos guardas, anexado ao palácio do rei de Yehuda, onde Sidiquiahu, rei de Yehuda, o tinha aprisionado depois de acusá-lo. Como você ousa profetizar que Adonai diz: eu entregarei esta cidade ao rei de Babel e ele a capturará. Sidiquiahu, rei de Yehuda, não escapará dos caldeus, mas certamente será entregue ao rei de Babel, o qual se dirigirá a ele face a face, olho no olho, e levará Sidiquiahu a Babel, onde ele ficará até que me lembre dele, diz Adonai. E mesmo que você combater os Casdim, fracassará? Fracassará. Irmeiarro disse, esta é a palavra de Adonai que veio a mim. Prestem atenção. Hanamel, o filho de seu tio Shalom, se aproximará de você. Olha a palavra que o Eterno deu a Irmeiarro. Se aproximará de você e dirá: compre meu campo em Anatot. Compre meu campo em Anatot. Você tem o direito do parente mais próximo. Lembra do texto que lemos agora na Torá? Você tem... Quando alguém do povo empobrecer, poderá vender ao parente mais próximo e ele poderá resgatar. Você tem o direito do parente mais próximo de redimi-lo, então compre-o! Eu quero que vocês, antes de continuarmos, entendam o seguinte, gente. Irmeiarro, ele estava preso. A cidade de Jerusalém estava sitiada. E ninguém saía. Anatot é uma cidade que fica próximo. Anatot é uma cidade que fica próximo a Jerusalém. Dá um mapa aí para vocês verem. Jerusalém aqui, Anatot aqui. Olha aqui a distância. Anatot é uma cidade que existe até hoje. A cidade é chamada de Anatá. É a mesma coisa. Anatot é o plural. Mas é o mesmo local. Qual o território dela? O território da tribo de Bininhamim. Bininhamim. Benjamim. Bininhamim.
A cidade de Anatote, ela é uma cidade já conhecida na Escritura. Ela aparece em vários textos bíblicos. Eu vou mostrar para vocês aqui algumas vezes, para você situar-se sobre Anatote. Por exemplo, Josué, capítulo 21, verso 18. Mas antes, leia o verso 17. Da tribo de Benjamim, foram dadas Givon, com suas pastagens ao redor, Geva, deixa eu mostrar a vocês Geva, que aqui está Geba. Aqui, ó. Geva. Givon, essa aqui que está Gibea. Givon. Aqui. Givon, Geva, com suas pastagens, Anatote, com suas pastagens, Almon com suas pastagens. 4 cidades. Então, Anatote está no território da tribo de Benjamim. Essa cidade também é descrita no profeta Yeshayahu como a cidade de pessoas transgressoras. E o Eterno, ele adverte essas pessoas. Olha só, Irmeiahu, capítulo 10, verso 30. Chore, grite, Bat Galim. Existe até hoje essa cidade, já visitei, Bat Galim. Ouça, Laish. Pobre Anatote. Cidades. Irmeiahu, capítulo 1, verso 1. O próprio Jeremias, Irmeiahu, capítulo 1, verso 1, mostra que foi de lá que ele nasceu. Estas são as palavras de Irmeiahu, o filho de Hilquiahu. Vocês lembram de Hilquiahu? Foi aquele que achou os rolos da Torá. Um dos Kohanim, sacerdotes. Então, Irmeiahu, ele era, apesar de ser profeta, além de ser profeta, ele era sacerdote, porque ele era filho de sacerdote. Então, Irmeiahu, apesar de morar num território de Benjamim, ele era Leviim, ele era levita. E não só levita, ele era da casa de Aharon, ele era da casa dos sacerdotes. Sabia disso? Às vezes a pessoa não sabe, né? Irmeiahu, profeta, ele era sacerdote. Morador de Anatote, no território de Benjamim. Também em Irmeiahu, capítulo 11, verso 21. 11. Irmeiahu 11, Jeremias 11, verso 31. O que é que diz? É 31 ou 21? É 21. 21, perdão. 21. 11, 21. Portanto, eis o que Adonai diz acerca dos homens de Anatote, que buscam tirar sua vida. Eles queriam matar o próprio morador, o morador ilustre da cidade, o profeta Irmeiahu. Os habitantes de Anatote queriam matá-lo. Profetizar em nome de Adonai, ou nós o mataremos. Isto é o que Adonai dos exércitos diz: eu os castigarei. Seus jovens morrerão à espada, seus filhos e filhas morrerão de fome. Nenhum deles permanecerá, pois trarei uma desgraça sobre os homens de Anatote, quando o ano do castigo deles chegar.
Irmeial teve que deixar a cidade natal por causa das ameaças dos habitantes. Aí é que chegamos aqui, nesse contexto do capítulo 32, quando ele está em Jerusalém e é preso a mandato do rei de Yehuda, Sidiquiahu. Ele está preso, a cidade está sitiada, não há esperança para ninguém. Passou um ano, passou o segundo ano, passou o terceiro ano, e o cerco está ali, o povo com fome, com muitas doenças, um aglomerado de gente em Jerusalém, sem poder entrar, sem poder sair. Fome, falta de comida, falta de água, falta tudo. As esperanças acabaram, gente. De repente, chega o primo dele para visitá-lo na prisão e disse, por favor, me compre o meu campo lá em Anatote. Não falou com o primo, não. Adonai falou com ele, seu primo irá vir aqui lhe oferecer. Por que o Eterno falou para ele? Porque ele não... Quem é, gente, que vai comprar? Quem é que vai comprar alguma coisa num tempo desse? Ainda mais em Anatote, um lugar onde as pessoas não te querem lá. Um lugar onde as pessoas te expulsaram de lá. Um lugar onde você não é bem-vindo. O primo disse, olha, você é o meu parente mais próximo. Eu estou pobre. Eu já não tenho mais nada. Compra o meu campo. Mas nós estamos vivendo num período terrível. Como é que você quer comprar alguma coisa, vender alguma coisa, fazer alguma transação num momento desse, meu amigo? Eu estou preso. O Eterno fala para ele, compre esse campo. Compre! Verso 9, assim comprei o campo em Anatote, que pertenceu a meu primo Hanamel. Que fé também desse primo, viu? E pesei o dinheiro para ele, 17 peças de prata. 17 peças de prata. 17 peças de prata. 17 peças de prata. Assinei o contrato de compra, dá mais ou menos 200 gramas. Pouca coisa, né? Hoje em dia. 200 gramas de prata. Assinei o contrato de compra, selei-o, ou seja, assinou, selou com o seu selo, sua identificação. Chamei testemunhas, tudo como realmente uma compra e venda mesmo, com todos os detalhes. Testemunha, com contrato de compra e venda, como é feito hoje. Pesei o dinheiro para ele em uma balança, até a balança usou para ser o valor exato. Tomei o contrato, até parece que estão vivendo dias maravilhosos, né? O povo sitiado. Pesei. Tomei o contrato de compra, tanto a cópia selada, com os termos e condições, quanto a cópia não selada, e dei... porque você... Presta atenção. Quando você vai assinar um contrato de alguma coisa, você não... São duas cópias. Você não assina tudo, não. Você só assina uma. Só assina uma. Para que você vai assinar a via que vai ficar com você mesmo? Se é sua. Claro que a sua não precisa selar. Você sela a outra. Você assina a outra. Aqui vai ficar com a outra parte. Aqui fica com você, só basta ter a assinatura dele. Não precisa você assinar, não. Se é sua. A cópia selada e a cópia não selada. As duas vias. Coisa interessante. E dei o contrato de compra a Baruch, o filho de Neriá, o filho de Marceiá, na presença de meu primo Hanamel, das testemunhas que tinha assinado o contrato de compra,
e do povo de Jerusa, que estava sentado próximo ao quarto. Todo mundo queria ver isso. Uma coisa, chamou a atenção de todo mundo. Como é que pode, num momento desse, tem gente que está comprando e vendendo, gente? Que absurdo. Nós vamos morrer ou seremos levados cativos. Para que comprar alguma coisa? Se ninguém vai ficar nessa terra. É o que as pessoas pensavam. Ninguém tinha esperança. Eis o que Adonai dos exércitos diz, verso 14. Tome esses contratos. Ponha-os em um jarro de barro, de modo que eles fiquem preservados por um longo. Você sabe que foram encontrados em Curã, aqui no Mar Morto. Você está vendo aí o mapa? E nesse mapa tem uma parte chamada Mar Salgado, Mar Morto. Bem aí, bem próximo ao Mar Morto, em Curã, foram achados jarros enterrados em um local sem umidade nenhuma, seco, completamente seco. Jarros com rolos da Escritura Sagrada. Todos os livros da Escritura, com exceção do livro de Esther, foram achados. Extremamente preservados. É a mesma coisa. Isso dura, se for selado, se fechar direito o jarro, for enterrado, isso dura indiscriminadamente. Você não tem como prever quanto tempo irá durar. Se for bem preservado, selado, sem umidade, já foi. Fica muito tempo. Porque Adonai Tsevaot, Adonai dos exércitos, o Elohim de Israel, diz que um dia campos e vinhas serão novamente comprados nessa terra. Novamente, não percam as esperanças. O Eterno, ele é tão misericordioso, tão bondoso, que mesmo aquele cerco, mesmo tudo aquilo ali, sendo por causa dos pecados do povo, mesmo o povo já tem... Eles foram alertados desde a Torá que isso aconteceria. Mas o Eterno, ele é misericordioso. Não percam as esperanças. Campos e vinhas serão comprados e vendidos novamente nessa terra. Não percam as esperanças. No tempo certo, isso acontecerá de novo. Eu orei a Adonai. Adonai, ó Elohim, tu que fizeste o céu e a terra com o seu grande poder e braço estendido. Nada é difícil demais para ti, nada. Nada é difícil para o Eterno, nada, nada, nada. Não perca as esperanças, é o que diz essa palavra, é o que diz a Torá. Não perca as esperanças. Demonstra graça, a tua graça a milhares, mas também lança a culpa dos pais, no colo de seus filhos. Presta atenção. Os quais os seguem, ou seja, os filhos que continuam transgredindo o mesmo pecado que os pais faziam. Grande e poderoso Elohim, cujo nome é Adonai Tsevaot, grande em conselho, poderoso em obras, teus olhos estão abertos a todos os caminhos. Atenção. Teus olhos estão abertos a todos os caminhos dos seres humanos, a fim de recompensar cada um segundo os seus caminhos, a fim de recompensar cada um segundo as suas escolhas, os seus caminhos, os caminhos que escolheram percorrer, segundo as consequências daquilo que faz, exatamente, segundo as consequências daquilo, tanto boas como ruins,
só existem dois caminhos: o da morte e o da vida, o da bênção e da maldição. E ele recompensa aqueles que escolhem da vida e ele recompensa aqueles que escolhem da morte. Na verdade, nós mesmos é que escolhemos. Nós mesmos é que fazemos o nosso destino, o nosso futuro. O nosso futuro está nas nossas mãos agora no presente. A partir de agora, você escolhe agora, você determina agora o seu futuro. Agora. O presente, essa dádiva que o Eterno nos deu. Esse tempo que pertence a nós. O presente. É maravilhoso, porque você que está respirando agora e vivendo, você tem o poder de escolha. Você tem o poder de abrir uma porta lá no futuro para você agora. É o que você planta agora, que você colherá no futuro. Ele é tão misericordioso que permite que você plante aquilo que deseja e que colha exatamente o que plantou. Ele é maravilhoso, justo. Ele não mudará o que você plantou, ele não alterará. Ele é justo. O que você plantou, você colherá. Irmiarro, ele obedeceu ao Eterno e mesmo contra todas as circunstâncias, pegou o dinheirinho que ele tinha e comprou o campo. Em Anatot, o lugar onde as pessoas nem queriam ele lá. Ele nunca chegou a esse lugar. Irmiarro nunca mais saiu de Jerusalém. Ele foi morto. Jerusalém caiu. Todos foram levados cativos. Mas o Eterno disse: campos serão comprados e vendidos novamente nessa terra. Ainda há esperança. Acreditem, acontecerá no tempo certo. E aconteceu. Um dia, quando houver ressurreição dos mortos, Irmiarro, aonde você enterrou aquele jarro, meu querido? Estará a escritura que irá dizer exatamente qual o local da terra de Anatot que ele comprou. Aí você está vendo a terra de Anatot. Se você observar, não é um lugar muito bonito, não é? Não é, não. Um lugar seco. Olha só, seco, pouco habitado e bastante campo vazio. Esse é o centro da cidade. Gente, é um vilarejo. Não tem nada. A Adonai é verdadeira. Essa cidade, o Eterno disse que aconteceria isso. Um dia ela será habitada por uma pessoa muito ilustre do povo. O nome dele, Irmiarro. E está em algum local aí, desse jarro, em algum local dessa cidade, enterrado esse jarro com essa escritura. Claro que ninguém achou, senão todo mundo saberia. E será encontrado e isso é um testemunho para nós. Ainda há esperança. Nunca perca a fé. Nunca abandone o caminho da vida. Nunca abandone o caminho do arrependimento. Continue guardando o Shabat. Nunca se aparte da Torá do Eterno. Nunca se aparte da sua palavra. Saiba, ele recompensará os seres humanos, cada um segundo os seus caminhos. Os livros se abrirão, compareceremos diante dele. Os livros se abrirão, e esses livros irão contar todos os nossos caminhos, ou seja, todas as nossas escolhas,
todos os nossos atos, tudo aquilo que fizemos e aquilo que deixamos de fazer. Nunca perca a esperança. Fixe a sua vida em um local que você irá habitar para sempre no mundo vindouro. Um dia habitaremos novamente no Gan Eden. Habitaremos novamente, como os nossos pais habitaram lá no início de Bereshit. Novamente, um local de deleite, de paz, sem existir dinheiro, sem existir preocupações, sem existir usura, sem existir a ganância, querer ser mais, ter mais do que o outro, a ponto até de tirar a vida do outro, a ponto de manchar a imagem do outro, lançando, muitas vezes, palavras mentirosas, falsos testemunhos, injúrias, calúnias, difamações, para ter mais que o outro, para ser mais do que o outro. Um dia não haverá mais inveja, não haverá mais cobiça, não haverá mais adultério, não haverá mais mentira, porque a Torá, não haverá mais morte, a Torá reinará. A palavra do Eterno reinará sobre toda a humanidade. A palavra viva que se fez carne. Yeshua HaMashiach. Desejo a todos vocês, mais uma vez, Shabbat Shalom. Nunca perca a sua esperança. Deposite a sua esperança no Eterno, no Todo-Poderoso. Bendito seja Ele. No amor do Mashiach Yeshua, eu me despeço de vocês dessa manhã. À tarde nós estudaremos a Parashá Berukotai, conforme os teus regulamentos, se o Eterno assim permitir. Vamos recitar a Birkat Kohanim e assim finalizaremos essa manhã de Shabbat. Baruch Hashem. Você fica aí com a imagem de Anatot na tela. Ele comprou, hein? Um campo aí. Se hoje está assim, imagine na época do cerco. Imagine na época do cerco. Era um deserto total, sem nada. Ele foi lá e obedeceu a ordem de Adonai. A esperança. Yevarechecha Adonai veishmerecha Yair Adonai panav elecha Ihuneka Isa Adonai panav elecha Eyasem lecha Shalom. Que o Eterno te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que o Eterno sobre ti resplandeça a sua presença e derrame a sua paz, saúde, prosperidade, bem-estar, segurança, alegria e felicidade que vem de Adonai. Beshem Yeshua HaMashiach, Adoneinu veMosheinu Ekaro. Em nome de Yeshua HaMashiach, nosso querido Adonai. Amém. Elohim, Melech Neeman. Elohim é rei fiel. Shabbat Shalom lekulam. Shabbat Shalom a todos.